Todo ser humano tem um instinto básico de ajudar o próximo. Se alguém se perde nas montanhas, as pessoas organizam uma busca. Se um terremoto arrasa uma cidade, pessoas do mundo inteiro mandam provisões de emergência. Esse instinto está presente em todas as culturas, sem exceção. Por volta das 4:30 da manhã, nossos satélites detectaram uma tempestade se aproximando da área 3 da missão em Marte. A tempestade se agravou e fomos obrigados a cancelar a missão. Mas durante a retirada, o astronauta Mark Watney morreu. Estou registrando só para constar. Aqui é Mark Watney e eu ainda estou vivo. É óbvio. Eu não tenho como contatar a NASA ou meus colegas. Mesmo que pudesse, levaria 4 anos para outra missão me alcançar. Estou num módulo feito para durar 31 dias. Diante de perspectivas tão adversas, só me resta uma opção. Eu vou usar a ciência para sair daqui. Legal. Vamos fazer os cálculos. Eu tenho que dar um jeito de cultivar 4 anos de comida aqui, num planeta onde nada cresce. Mas se eu não conseguir entrar em contato com a NASA, nada disso vai importar. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 155. Eu sou Rafael Arinelli e eu acredito no poder da Silver Tape. Eu sou o Daniel Cury e eu acho que o Matt Damon já tá expert em ficar sozinho nos planetas. Meu nome... Essa foi boa. Meu nome é Thaís Lassalle e Ridley Scott, meu querido. O que tá acontecendo, cara? Me ajuda. Vamos hoje colocar o Ridley Scott no divã, né? Vamos tentar entender o que passa na cabeça dele, porque realmente o cara tá surfando uma onda diferente aí. Tá batendo uma tecla que não dá pra entender não. De onde ele tirou isso daí não, tá difícil. Pois é. Muito bem, estamos reunidos hoje no podcast 155 para conversar sobre esse filme que está nos cinemas, novo filme do Matt Damon, do Ridley Scott aí, O Perdido em Marte, filme que é baseado em um grande livro, né, num livro que tipo foi sucesso aí no último ano, né, basicamente, e aí resolveram adaptar esse livro para os cinemas, trouxeram Ridley Scott, convocaram também o Matt Damon e tal, e falaram, não, vamos transformar esse grande sucesso que é dos livros num grande sucesso nos cinemas. E hoje a gente vai discutir se isso realmente aconteceu ou não, né? Então, sempre importante lembrar que o nosso papo aqui tem spoilers, então fiquem sossegados pra ouvir ou não, né? A gente sempre vai falar a análise do filme completa, então se você quer ver o filme... Exatamente. Aliás, eu ouvi comentários de que o ideal é não ver nem muito trailer desse filme, né? E ver o filme sem saber de muita coisa, mas acho que se não viu, é melhor ir lá ver e depois ouvir o podcast. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Então, vamos conversar aqui sobre Perdido em Marte, mas vamos conversar sobre ele logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão.
Dani, quanto tempo você acha que você duraria em Marte? Sozinho, abandonado? Não sei. Eu sou 880. Tipo, tá. Ou eu duraria 5 segundos. Ou eu duraria 5 anos sobrevivendo, fazendo meus rolês lá pra conseguir as paradas. Entendi. Né, nesses termos bem científicos que eu tô usando. Ou eu duraria 5 segundos. Eu me desesperaria, abriria meu capacete e morreria sufocado. Pronto, acabou. Entendeu? Pois é. Meu Deus, tô sozinho. Pá, morri, pronto. Pois é. Eu tenho certeza que eu duraria 15 segundos. Que era o tempo de eu falar, caralho, fodeu. E aí eu dar uma trupicada, quebrar o capacete e morrer, sabe? Pois é. E que pessoas assim não vão pra Marte, não são escolhidas pela NASA, né? Ou, né, morrer de fome. Porque você já pensou, né, que esse cara é o cara mais azarado e sortudo do mundo, né? Porque ele é botânico. Se fosse um cara, sei lá, físico lá, qualquer coisa, o cara morria. O cara não ia ter comida e tal, já era, né? Agora, ele é botânico, ele sabia, tinha lá comida, ele conseguia lá plantar, fez a hortinha e tal. Então, né, o cara deu sorte pra caramba também, né? Tá certo. Mas se o bem que sangue, se fosse... lembra do sangue? O sangue estancou a roupa. E por isso não deu vazamento, e aí ele conseguiu estabilizar o oxigênio dentro da roupa. Por isso que ele não morreu. Então, quer dizer, mas também se ele tivesse morrido não teria filme, né? Foda-se. Enfim, ótimo argumento. Não, mas é bem isso. Dani. Deve ter... Não, para e pensa. Vamos parar e pensar. Vamos pensar. Deve ter tido, na ficção científica imaginatória das pessoas, sim, umas 1000 que foram pra Marte e morreram. Só que daí você não tem como fazer filme delas. Porque são curta-metragens de 2 segundos. Exatamente. Isso é uma coisa que meu pai faz muito. Você assiste filme do lado dele, ele fica falando, pô, por que esse cara simplesmente não pega a arma e mata o outro? Caralho, porque se ele fizer isso agora, o filme vai ter 15 minutos, pô. Dani, como que as pessoas fazem para escrever aqui pro Cinemação, né? Trazer suas reflexões, suas ideias de vida, suas vontades de viajar para Marte. Como que elas fazem para chegar até aqui e mandar os seus recados pro nosso time do Cinemação? É o seguinte, a gente tá recebendo muita coisa legal e a gente quer continuar recebendo. Então, para fazer isso, você manda um e-mail para contato@cinemação.com. Se você preferir, pode entrar no facebook.com/cinemação, acompanhar as novidades, mandar mensagem e comentar em todas as nossas postagens por lá. Quem preferir seguir a gente no Twitter é o @cinemação. Muita novidade, muita coisa e 140 caracteres para você escrever pra gente. Quer seguir a gente no Instagram? Também é @cinemação lá no Instagram. E, claro, se você quiser ouvir o podcast Cinemação de uma forma um pouquinho diferente, entra lá em webradiovagalume.com, que é uma web rádio super bacana que exibe o podcast Cinemação todas as sextas-feiras às 22 horas e reprisa aos domingos ao meio-dia. E, claro, não deixe de entrar sempre no cinemação.com, que é o site com notícia, novidade, trailer, tudo do bom e do melhor e espaço para comentário, onde você pode usar e abusar dos comentários para dar a sua opinião e falar o que você pensa. E se você estiver ouvindo a gente ou no SoundCloud ou no iTunes, clica no curtir no coraçãozinho do player do SoundCloud, ou então clica nas estrelinhas para dar uma notinha pro podcast Cinemação no iTunes, para que a gente possa ser apresentado para mais pessoas ainda. Para você ajudar o Cinemação a crescer, a se desenvolver, né, a ganhar mais espaço, ó a referência ao tema de hoje, hein? Você ganhar mais espaço. Nossa, muito boa. Estou extasiado com a genialidade desta piada. Ganhar mais espaço nas mídias, né? Ganhar mais espaço no mundo, no universo. Você pode se tornar um patrão do Cinemação. Tornando-se um patrão aqui do Cinemação, você contribui mensalmente com o nosso canal e vai ganhando recompensas. A gente fez uma lista de recompensas. Se você doa $1, você ganha uma coisa. Se você doa $5, você ganha outra coisa, e assim por diante. Então a gente criou várias recompensas. As pessoas que ajudarem a gente vão contribuir com a cultura dentro do Brasil, porque é isso que a gente faz, né? A gente
tenta disseminar ainda mais a cultura, discutir cinema é uma forma de disseminar a cultura e a gente vai crescer com o nosso canal. Então faça como o Diego Lima, por exemplo, que contribui com o Cinemação, que ajuda o Cinemação todos os meses. Todos os meses o Diego Lima ajuda a gente e faz com que o nosso canal cresça um pouco mais. Então ajude o Cinemação, torne-se um patrão do Cinemação acessando patreon.com/cinemação. Fazendo isso você vai nos ajudar e muito. Vai lá, acessa e seja um patrão do Cinemação. Dani, chegando aqui na parte dos comentários, onde as pessoas saíram dos armários e vieram comentar, né, expor o que elas pensam, o que elas acham e tal. Nós temos aqui, por exemplo, um comentário do Lucas Lira, que fez um comentário num post que saiu em 2013, em novembro de 2013, há quase 2 anos atrás. O nome desse post era 2013 nem acabou e o cinema brasileiro já mandou muito bem. É um post que o senhor que realizou. Sim. Eu nem lembro de tanto tempo que faz, mas tudo bem. Tô brincando. E aí o Lucas Lira foi lá, encontrou esse post, essa maravilha da internet, né? Tudo que você faz fica pra eternidade. E aí o Lucas Lira foi lá e escreveu um comentário pra gente hoje sobre esse post de 2 anos atrás. Ele escreveu o seguinte: infelizmente, quando se fala em cinema nacional hoje, pensamos nas comédias com atores da Globo. Pelo menos para o grande público é assim. Mas fica aquele velho dilema. Será que isso é oferecido ao público, pois é, de fato, a demanda, ou os filmes de qualidade hoje, ofuscados devidamente, teriam boa resposta por parte das bilheterias? Acho que o Que Horas Ela Volta responde um pouco essa questão. O que sinto mais falta é de animações nacionais em longa-metragem. Quais seriam os fatores que levam a isso? Imagino que falta de talento não deva ser. Olha aí, sim. Olha aí. Mais uma questão envolvendo o cinema brasileiro, envolvendo Que Horas Ela Volta, né? E essa questão é interessante mesmo, porque a gente tem pessoas talentosas e que sabem fazer animação, mas realmente o mercado cinematográfico brasileiro, ele ainda engatinha. É só você parar pra pensar, Lucas, que hoje a gente sofre quase que um monopólio da Globo Filmes, né? E por isso a gente tem uma demanda um pouco mais limitada de filmes. E o acesso a esses filmes, eles são mais complicados, apesar de a gente ter inúmeras produções boas, né? É aquele famoso problema. O Brasil tá incentivando muito a produção. Sim. E tá incentivando zero a distribuição. Exato. E aí junta com um mercado nacional dominado pela Globo, que tá focando só nessas comédias. Algumas nem são tão ruins, vamos combinar que tem uma ou outra que se salva e tal. Sim. É, mas focado nessas comédias, num gênero muito específico e que realmente atrai um público grande. E por outro lado, você tem os grandes blockbusters americanos, etc., que tomam conta das grandes redes e que deixam um pouco espaço para filmes brasileiros de qualidade que acabam chegando a pouca gente. Exato. E daí é aquela coisa, tem que discutir qual que seria a melhor saída. Será que a saída seria que os produtores fizessem filmes um pouco com um apelo um pouco mais comercial, né? Pra ter uma bilheteria maior, porque tem essa crítica, né? Tipo, eles fazem filmes muito artísticos, muito independentes, muito autorais e tal. E tem também aquele debate de limitar as estreias e tentar achar brechas pra que esses filmes brasileiros cheguem nas salas. Mas daí vai chegar e não vai ter quem vai ver. Então é um debate que dura bastante tempo ainda. Exatamente. Não, é um problema e a gente precisa desenvolver mais isso, tanto o mercado, ou a discussão em torno disso e tal, porque realmente a gente sente falta, a gente percebe que as pessoas sentem falta. Por exemplo, a gente não tem mais um grande festival, um Oscar brasileiro, sabe? A gente tem aí, tipo, as premiações, tinha lá, né, em Gramado, perdeu um pouco de força. A gente teve várias dessas questões que, tipo, são coisas que, inclusive, ajudam a movimentar o mercado. Então, não é só a questão de fazer animação ou não fazer animação, porque
pessoas talentosas a gente tem, com certeza muita coisa boa poderia sair disso. O problema é que não tem quem pague, não tem quem distribua. Difícil você ganhar dinheiro realmente, tipo, fazendo tudo de uma forma independente. Você tem que ter um caixa gigante para você conseguir produzir, distribuir, entregar isso para o público final, e ainda você precisa vender esse produto de cinema, o produto cinematográfico, para os empresários, que também é uma coisa difícil de se fazer, porque a nossa cultura também é engessada nisso, né? Então tudo vai tempo, mas eu sou otimista, Dani. Não, eu também. É questão de tempo. A animação, o Brasil ainda tá, né, assim, mas só a gente ir pro cinema, assistir filme brasileiro e tentar valorizar um pouco, aos pouquinhos as coisas vão acontecendo. Falando em cinema brasileiro, eu tenho o comentário do Marcos Alencar, que a gente vai ver que a gente já leu o comentário dele aqui. Ele comentou lá no 152 sobre o Que Horas Ela Volta, filme brasileiro da Regina Casé. A gente tá sempre comentando aqui que tem expectativas de indicação ao Oscar, né? Ele comentou o seguinte: caros amigos do Cinemação, acabei de ouvir mais esse episódio e não pude deixar de comentar aqui, seja pelo fato de ter gostado muito do filme, da discussão de vocês, ou por ter meu comentário citado risos. Falando sério mesmo, concordo com vocês sobre o merecimento deste filme no Oscar, caso seja mesmo escolhido. Que Horas Ela Volta é recheado de sutilezas da vida real, mensagens importantes, além de ser um retrato que consegue ser tanto real quanto atemporal. Digo isso pois percebe-se logo de cara no comentário da Bárbara, logo quando ela conhece a Jéssica, uma espécie de referência a esse momento de inclusão social que vem aumentando no Brasil, mesmo que de forma tímida. Sobre o personagem do Lourenço Mutarelli, acredito que sua importância se dá pelo fato de ele representar uma parcela da sociedade que é a de pessoas que sofrem depressão, uma doença que muitas pessoas ainda enxergam de forma preconceituosa. Também mostra a solidão e a carência de alguém nessa situação e que vê na Jéssica uma forma de libertação desse estado. Nesse sentido, acho até interessante que a direção que o filme dá para esses personagens, pois não cai no lugar comum que seria colocar ela interagindo com o Fabinho apenas por esse ser adolescente. Aliás, que personagem interessante essa Jéssica, a arquiteta do caos social que consegue com tanta espontaneidade questionar a diferença de classes e mostrar como as coisas deveriam ser simplesmente por questão de igualdade. Bom, tenho tanta coisa pra falar sobre isso, mas do jeito que me empolgo sou capaz de escrever um texto no comentário, mas pode escrever, não tem problema, no máximo a gente corta aqui, né? E daí ele só termina: enfim, parabenizo pela iniciativa de gravar esse episódio e aumentar a visibilidade e a importância de um filme tão especial na nossa filmografia nacional. Achei muito legal o comentário do Marcos, acho que é bem isso mesmo. Só pra discordar um pouquinho, ou não é nem discordar, é colocar uma pimentinha nesse debate. Essa questão do Lourenço Mutarelli, eu vi minutos antes da gente gravar esse podcast. Eu tava vendo um comentário da Angélica Hellish, que ela fez lá no Facebook, que ela gravou com a gente, né, sobre intolerância, e ela comentou justamente o fato de que o que ele faz no filme é uma espécie de... é um abuso de poder, na verdade, né, porque ele tá se aproveitando do fato dele ser rico, dele ser o patrão, mesmo que não pareça, né, ser o chefe, mas ele é o patrão. Tem um momento que ele fala, inclusive, né, eu que mando aqui, parece que é ela, mas quem manda aqui, quem coloca dinheiro dentro dessa casa sou eu, né, ele ainda fala exatamente, isso. Então assim, isso é um abuso, né, isso sim. Acontece muito isso, às vezes as pessoas, muita gente que é empregada ou que é funcionária, etc, não sabe escapar disso porque a pessoa tá numa situação de poder, e isso também é uma sutileza, é mais uma das sutilezas do filme e mais uma das formas com que a Jéssica se escapa disso, né? Ela não se permite esse abuso de poder. Então eu acho que também entra essa ponto de discussão, mas claro, ele é um personagem bem complexo, porque ele é depressivo, etc. I guarantee you that at some point everything's gonna go south on you. Ready? And you're gonna say, this is it. This is how I end. Commander, Mark is dead. We have to go now. Now you can either accept that, or you can get to work. This will come as quite a shock to my crewmates. And to NASA. And to the entire world. But I'm still alive. Surprise.
Marte chegou aos cinemas no dia 1º de outubro de 2015, pelas mãos do Ridley Scott aí, né, que a gente já tá achando que ele tá, né, surfando ondas diferentes, a conta cabeça e tal. E aí ele juntou uma trupe de atores muito legais, né, atores muito talentosos, bacanas mesmo, e aí ele resolveu chamar essa galera pra fazer esse filme de ficção científica que é o Perdido em Marte. Dani, conta pra gente então quem é que são esses atores, né? Quem que é essa equipe técnica que compõe esse filme novo do Scott? Bom, nesse filme basicamente é uma baita de uma equipe de atores e pessoas, digamos que da confiança do Ridley Scott, né? Sim, sim. Porque, enfim, vamos lá. Direção do Ridley Scott, todo mundo conhece, dispensa apresentações, Alien, Blade Runner, Gladiador, etc, etc. Exato. O roteiro é do Drew Goddard, que fez o roteiro do Cloverfield, mas eu acho que muito dos méritos do roteiro são da obra original do Andy Weir, ou Andy Weir, não sei como fala, que é o escritor do livro, o cara que escreveu o livro original. Direção de fotografia é do Dariusz Wolski, que fez o Prometheus, Êxodo, Deuses e Reis, que são filmes do Ridley Scott, ou seja, já é parceirão do diretor. A montagem é do Pietro Scalia, que também fez a montagem de vários filmes do Ridley Scott, Gladiador, Prometheus, Hannibal, Conselheiro do Crime, Falcão Negro em Perigo, etc. E o design de produção do filme é do Arthur Max, que também fez o design de produção do Prometheus, do Êxodo, Deuses e Reis, e também fez do Quarto do Pânico do Fincher, né, que eu procurei lá, ele também fez esse. No elenco a gente tem Matt Damon, que dispensa apresentações, Jessica Chastain, que dispensa apresentações, Kate Mara, mais conhecida como a Mulher Invisível, que ninguém gostou, porque ninguém gostou do filme do Quarteto Fantástico, tudo bem? Exatamente. Tem o Michael Peña, que é um ator muito engraçado, super legal. Tem o Sebastian Stan, que é mais conhecido como o Soldado Invernal, pelos fãs de quadrinhos e tal. Esses que compõem ali os astronautas, que são os astronautas. Né? Exato. Aí, na equipe lá que tá lá na NASA, no filme, a gente tem o Sean Bean, e eu vou dar um spoiler logo de cara, ele não morre, olha que incrível. Ele não morre nesse filme. O Jeff Daniels, o Chiwetel Ejiofor e a Kristen Wiig. Então, quer dizer, isso são só alguns nomes, tem alguns outros, mas são os principais os mais famosos, de um elenco bem bacana mesmo, que consegue, enfim, trazer bastante verdade, né, pros personagens. Eu gostei bastante. A gente poderia até começar, tipo, pra dar uma sinopse do filme, né, para as pessoas entenderem. Trata-se de um filme que mostra um cara que foi deixado em Marte devido a um acidente que acontece ali. Isso já nos primeiros minutos de filme já é bem estabelecido. E aí o cara fica lá e ele precisa tentar sobreviver num ambiente completamente hostil e novo, teoricamente novo, né, apesar do filme ser um filme meio futurista, é um ambiente novo, e assim, só que quando você olha o título e vê Perdido em Marte, você já meio que pressupõe que deu alguma merda em Marte. Deu ruim, né? Mas eu acho... O cara tá meio perdidão lá. Exatamente. Mas, gente, eu já quero começar xingando as pessoas que não gostaram do título. Porque em inglês é The Martian. Sim. Quando que seria legal um filme em português com o título de O Marciano? Exato. Com o Matt Damon na frente, vai falar, não, não quero ver esse filme. Mas sabe que essa coisa do título é muito engraçada, né? Porque essa coisa de chamar de Perdido em Marte é muito humildade nossa, né? Falar, Perdido em Marte, pô, o cara tá lá perdido. Os americanos não botam, não, é o Marciano, porque ele colonizou Marte, é tipo, ele é o cara de Marte. Exato. É uma coisa. Gente mó humildão, mó na humilde, pô, Perdido em Marte. É verdade, faz sentido. Mas acho que eles se preocupam muito mais com o apelo, né, assim. Com certeza. Você pensa assim, o público em geral, que tá lá, vai se divertir no cinema. Perdido em Marte, você fala, pô, é um cara que tá em Marte, que legal. Sim, você vê, sei lá, o Marciano, ninguém vai querer. Em inglês não, em inglês o The Martian
dá uma força maior, né? Mas é engraçado, porque se você olhar o pôster, né, o banner principal deles lá, você tem um título muito maior que em inglês é o Bring Him Home, né? Que seria o Traga-no para casa. Né? E embaixo você tem o título menorzinho que seria o The Martian, ou aqui, né, o Perdido em Marte. Então, assim, eles deram muito mais ênfase para essa chamada do Bring Him Home do que pro título em si. Eu achei interessante isso, até porque faz uma brincadeira quando você olha pro título, principalmente o título em inglês, que é essa coisa do tipo, você tá trazendo ele para casa por quê? E por que o The Martian embaixo, né? Então você faz um joguete com palavras ali, né, que você tem. E no caso do título brasileiro, quando eles trazem grande isso, esse Traga-no pra casa e Perdido em Marte, tipo, já tá entregando tudo, né, que ele está perdido em Marte e que ele precisa voltar pra casa, tipo... De alguma maneira. É um pouco mais claro, mas acho que título brasileiro sempre é um pouco mais claro. Sempre é mais claro. Sempre precisa explicar um pouquinho mais. Mas beleza, acho que valeu, não tá tão... não dá pra... Podia ser pior, né? Temos casos muito claros de que podia ser pior. Exatamente. Então vamos... Alien, o 8º passageiro. Eu não engoli essa até hoje. Juro, não engoli essa até hoje. 8º passageiro. É verdade. Essa já, né? Tá. Não, essa realmente... Agora sim, ó, o filme, ele é baseado nesse livro, que é um livro de bastante sucesso e tal. E um dos grandes charmes desse livro é justamente que ele traz a minúcia do que o personagem tá fazendo em Marte para tentar sobreviver. Então, ele traz todo um viés científico para quem tá lendo que acaba sendo interessante, né? Agora, a grande sacada, eu acho que da história em geral, vamos pegar aqui tanto da parte do livro quanto da parte do filme, é que o personagem principal, vivido pelo Matt Damon, que é o Mark Watney, você tem nesse personagem um personagem muito acessível para as pessoas que estão vendo o filme. Por quê? Porque ele é um cientista, ele é um astronauta, ele tem bastante conhecimento, mas ele é um cara muito brincalhão, muito tranquilo e tal. Então, até quando ele vai explicar o que ele tá fazendo, ele trata aquilo quase que com um ar bem professoral mesmo, né? Uma coisa bem descontraída. O que não trata nem o público, nem os leitores como idiotas, porque essa coisa dele ensinar tá meio que embutido na personalidade dele, né? Diferente daquela cena que a gente viu lá em Interestelar, que o cara teve que explicar pro astronauta o que era um buraco de minhoca, né? Que daí era uma coisa clara, que tipo, não, eu tenho que explicar pro telespectador o que é um buraco. Professorzão, né? Exato, exato. Professor da audiência. Agora aqui não, né? Aqui a gente vê realmente que tá acontecendo ali, é uma coisa, faz parte da personalidade dele, então você aceita melhor, né? E é legal até o recurso que o Ridley Scott usa, né? Porque essa coisa de botar a câmera, né? Como se fosse... ele tá falando com a webcam dele, ele tá fazendo o diário de bordo dele. Isso, fantástico. Já coloca a audiência, o olhar da audiência já dentro, né? Como se fizesse parte. Ele tá conversando com você. Ele é seu amigo, tá ali plantando as batatas dele e conversando com você. Trocando uma ideia, né? Exato. Eu, assim, pelo que eu entendi, né? Eu não li o livro, mas no livro ele faz um diário, né? Escrito. Diário, E aí pro filme, pra você adaptar pro filme, nada melhor do que um vlog, né? Praticamente. Aparentemente, o livro, ele é dividido, né? Porque ele tem a parte do diário, porque ele vive em Marte, então ele cria esse diário. Agora, quando eles precisam retratar a parte da Terra, né? No livro já é uma coisa muito mais escrita, uma história mesmo mais narrada e tal, né? Do que um diário mesmo escrito em primeira pessoa, com aquela coisa mais pessoal. E eu acho que isso é legal também dentro do filme, né? O filme, a gente pode dizer que ele tem duas histórias correndo em paralelo com o mesmo objetivo, que é trazer o Mark vivo pra casa, depois desse desastre que foi essa excursão deles por Marte. Mas você tem, de um lado, a ideia, o que tá acontecendo, como que o Mark tá se virando pra sobreviver em Marte, e você tem do outro lado a Terra, né, vivendo, as pessoas na NASA, tentando bolar um jeito de trazer ele pra casa. Ou seja, você tem essas duas visões diferentes do mesmo problema, e isso é bacana porque também cria essa relação mais próxima
inclusive com o personagem. Sim, sim. Mas sabe uma coisa que eu senti falta? Talvez um pouco... Eu gostei muito de Interestelar. Façam as críticas que quiserem, eu adorei Interestelar. Não, eu também. Somos dois, porque o Daniel não gostou. Não, eu gostei. Nossa, eu gostei, eu só não adorei. Eu senti o peso da existência assistindo aquele filme, sem brincar. E aí eu senti um pouco de falta dessa relatividade do tempo. Sim, é verdade. Porque, pô, o cara, quanto tempo ele passa em Marte? Ele deve ter passado, tipo, momentos de tédio horrorosos, e aí acontece tudo ao mesmo tempo, sem fazer esse paralelo, então parece que ele passou 15 minutos lá e deu um jeito e voltou, sabe? É verdade. Isso realmente eu acho que é um problema do filme, que é o ritmo que eles dão, mas na cronologia do filme mesmo, né? O como que aquilo passa. Porque de repente você tem uma ruptura e você vê o Mark super magro. Isso é estranhíssimo. Estranhíssimo, cria uma estranheza gigante, né? Eu acho que realmente não causam. Eu acho que o objetivo do filme não foi criar esse impacto, né? Do ponto de vista da relatividade do tempo, realmente eu não tenho conhecimento científico pra dizer, sim, se ficar esse mesmo período em Marte. Eu acho que Marte e Terra são planetas muito próximos pra ter uma diferença tão grande. Não sei. Porque no Interestelar você tá falando de galáxias de distância, né? E aqui não, são dois planetas no mesmo sistema, né? Em volta da mesma estrela. Mas o que eu achei que aconteceu foi que o peso da trama não tá nisso, não tá nele ficar sozinho, necessariamente. Mas na maneira como eles tentam escapar, na maneira científica, né? E só que aí também entra a questão da ficção, né? Porque, por exemplo, eu tava lendo que diz que em Marte a atmosfera é muito rarefeita e lá não existe tempestade, que nem aparece no filme, né? Em Marte, tipo, o máximo vai ter uma brisa, vai ser o equivalente a uma tempestade. Ou então, se erguer poeira no ar, isso vai demorar muito tempo para ela baixar, porque a pressão atmosférica, enfim, a forma que elas vão ser puxadas para a Terra é muito lenta, diferente da Terra. E lá eles fizeram um pouco mais parecido, até pra ter esse conflito, né? Então eu acho que nessa questão entra justamente isso. Por mais verossímil e o mais realista possível que eles fizeram, ainda assim é uma ficção, né? Isso eu acho que é importante da gente entender, né? A parte da tempestade, eu nem sei, viu, Dani? Porque eu já li também dizendo que quando eles mandaram a primeira sonda pra Marte e ela pousou e eles foram fotografar as primeiras imagens lá, eles tiveram dificuldade lá nas primeiras imagens, porque tava tendo uma tempestade que ficava, tipo, tudo meio nebuloso e tal, eles não conseguiam fotografar, mas o que eu entendi é que lá, pro conceito de Marte, uma tempestade é basicamente uma brisa, o que pra gente seria uma brisa, né, e que ergue uma poeirinha, só que como o ar é muito rarefeito, essa poeirinha demora muito pra cair. Eu acho que é isso, o que eu entendi é aquele tipo de situação que eles vivem, tipo, nossa, precisamos sair daqui, tempestade tá chegando, aquilo lá não existe, entendeu? Exato. Mas eu acho que como o filme tá num futuro que não é tão longínquo, né? Uma coisa que poderia ser daqui a 10 anos, né? Sei lá, ou até ano que, sei lá, logo, né? Já estão planejando uma viagem pra Marte, literalmente. Já estão até treinando pessoas pra irem. Exatamente. E aí, assim, é muito próximo, é uma realidade muito próxima, é um planeta que a gente sempre falou, e a gente vê foto dele chegando pela NASA muito recente, a gente não percebe a ficção, né? Não sei se, Thaís, você que entende muito mais de ficção científica do que a gente, o que você vê disso? É muito mais científica do que ficção, né? E a gente não enxerga o que tem de ficção por essa verossimilhança, assim. É engraçado, porque a ficção científica, ela meio que tem... Por um lado, a ficção científica tem essa coisa de ser meio divulgação científica, né? Que é uma ideia que, por exemplo, o Arthur Clarke, que foi um dos roteiristas do 2001 Odisseia no Espaço, que escreveu o livro O 2001 Odisseia no Espaço, ele tem essa ideia de ficção científica meio como divulgação, né? Como, a gente tem que tentar ser o mais exato possível. Tanto que tem uma cena, acho que do 2001, que quebram, né? Chegam a quebrar o capacete, ele fala, quando quebra o capacete, tem aquele mito, né? De que, o corpo explode de dentro pra fora. Ele fala, não, isso não acontece. A gente não pode botar isso na ficção científica. A gente tem que ter, de alguma maneira, responsabilidade com o que a gente tá trabalhando.
trabalhando. Mas é engraçado porque, nesse sentido, as últimas ficções científicas, né, o Interestelar, o Gravidade, tem levado isso muito a sério, né, de tentar ser o mais fiel possível com o que a ciência de agora. Tanto que tem aquela coisa do Interestelar que, para fazer o Interestelar, as pesquisas sobre buraco de minhoca, sobre buraco negro, cresceram muito, e a representação do Interestelar é a mais próxima que a gente pode chegar, né? Tem toda uma coisa. Mas é engraçado, porque ao mesmo tempo que a ficção científica tem essa ideia mesmo de tentar ser fidedigna, ela comete erros crassos que ninguém ousa desfazer. Por exemplo, barulho no espaço. É muito difícil. O Gravidade foi o primeiro que talvez tentou botar isso, mas é porque é impraticável. Não tem como você fazer um filme mudo em 2015. Exato. Seria, e ainda mais em Hollywood, seria muito estranho, seria um ponto muito fora da reta. Exato. Exatamente, a questão de criar a sensação, né? Pra criar essa sensação, né? How sure? 100%. Solar panels have been cleaned. It could have been cleaned by wind. Back it up. Look at Rover 2. According to the logs, Commander Lewis took it out, Sol 17, plugged it into the hab to recharge. It's been moved. Well, why don't we just ask Lewis? Let's get on Capcom and ask her directly right now. No. If Watney is really alive, we don't want the Ares 3 crew to know. How can you not tell them? They have another 10 months on their trip home. I'm sorry, but you have not thought this through. I mean, what are we gonna say? He's 50 million miles away from home. He thinks he's totally alone. He thinks we gave up on him. I mean, what does that do to a man psychologically? What the hell is he thinking right now? Inclusive tem uma coisa interessante desse filme, que é justamente a parte da trilha, né? Se a gente for lá e for lembrar justamente de Interestelar, de Gravidade e tal, por serem filmes que se passavam no espaço, a gente tinha uma brincadeira com a trilha que era muito mais imersiva. Tipo assim, em Gravidade, por exemplo, tinha essa coisa da ausência do som, a gente tinha muito disso, né? Então a gente sentia a grandeza do espaço. Em Interestelar, a brincadeira foi quase que inversa. Completamente inversa. Exato, foi mais ou menos o que a Thaís falou, né? Que a gente sentia essa... Não era mediocridade, né? Seria uma coisa quase que minimalista, né? Assim, uma coisa que você... Pequenez do ser humano. Exato, uma pequenez. Então, passava por isso, assim, as músicas às vezes muito altas e tal. Em Perdido em Marte, você tem a neutralidade mesmo, né? Que é uma coisa que realmente fazem no dia a dia, no cotidiano. Vamos fazer uma ficção? É isso que fizeram em Perdidos em Marte, né? E é um descompasso, sim, é isso. Enquanto eu tava assistindo o Perdido em Marte, eu ficava, não é possível o que está acontecendo, calma aí. A gente tá vindo depois de Gravidade, Interestelar, e o cara tá me botando uma música do Bowie pra falar de... Não, e a música é incrível, eu amo o Bowie, achei a cena, inclusive, muito legal e casa muito. Casou muito com a música. Mas eu fiquei pensando, nossa, não, gente, tá um descompasso muito grande, isso tá muito estranho. Porque não foi... Bom, pessoalmente, eu não achei que foi construído de uma maneira que ficou legal, assim, ficou descompassado, ficou meio fora de lugar. Parece que não conseguiu aderir a forma ao conteúdo. Foi uma coisa meio bizarra. Eu não consegui lidar com isso ainda, na verdade. Entendi. Eu particularmente gostei bastante, justamente porque ele tem esse quê de leveza. Sei lá, o que eu gostei no Perdido em Marte foi isso. Ele tem um quê de leveza, né? Quase que uma pegada lá do Guardiões da Galáxia, pra pegar total, né? Um ambiente sério, mas você tem um cara fazendo uma piadinha aqui e outro fazendo piadinha ali. Mas ao mesmo tempo você sente uma certa urgência, você sente que precisam resolver o problema, e ainda assim você se diverte, você tá... Sabe, assim, eu vi como um grande entretenimento. Mas mesmo, eu acho, né? até que tem um pouco disso, Dani, porque a gente acaba vendo muito da vivência em Marte pelos olhos do Mark, que é um cara descontraído, né?
Então quando ele pega e mostra ele indo, sei lá, pra fora lá do espaço ali, né, daquela base que eles têm, pra ele ir fazer algum ajuste lá fora e tal, e fica tocando uma música anos 80 ali e tal, é muito ele, sabe? Ele indo escutando a música, ele meio que descontraindo, ele brincando, né? Então tem um pouco disso. E aí isso deixa realmente essa parte de tensão mais leve, porque a gente tá acompanhando um personagem que é leve, né? Sim, e isso também ajuda a gente a sentir um pouco do peso quando ele tá triste, quando ele tá mal, quando ele tá, né, assim, ele aparece triste, ele aparece meio assim, você fala, pô, se o cara tá triste é porque a coisa tá feia, né? Exato. Mas enfim, eu acho que é meio que isso, porque se a gente parar pra pensar, eu acho que até nisso ele é verossímil, de uma certa forma, porque o que acontece, o personagem do Matt Damon, ele é um astronauta, ele passou por um treinamento pesado, né, ninguém é astronauta, não é Armagedon, né, que você vai lá explodir um meteoro, não, pra ser astronauta você passa por um treinamento pesado durante muito tempo, então ele sabe de muita coisa, ele entende muito, ele é um baita do cientista, e, sei lá, eu imagino que um cara que vai pra Marte, por mais avançada que esteja a tecnologia, ele sabe que existe uma chance de que ele morra na história, entendeu? Porque você corre muitos riscos, né? Seria o equivalente a 500 anos atrás o cara pegar a caravela de Portugal pra vir pro Brasil, né? Ele sabia que existia um risco dele não chegar, dele morrer e tudo mais. Sim. Então, a partir desse momento, a partir do momento que a gente entende que ele sabia dessa possibilidade, por mais que ele fique triste, ele de uma certa forma se conforma, né? E, claro, ele vai tentar de tudo pra não morrer, mas num certo momento ele fala assim, tá, pode ser que eu morra aqui e vão me descobrir no futuro, ver as minhas imagens e saber quem eu fui. Mas isso que é engraçado do filme, e que é isso, assim, eu como gosto muito de ficção científica, pra mim uma coisa que fica bem evidente é que o Perdido em Marte, de alguma maneira, ele não segue as regras da ficção científica, pelo menos da de agora. Ele tava colocando a coisa ali na tela de uma maneira que não tem sido a convencional. Exato, é incrível do filme, porque de fato, eu cheguei, por exemplo, no filme com a ideia de que ia ser tipo um náufrago versão Marte. Pensando, nossa, vamos... Não tô brincando, foi mesmo. E pensando assim, nossa, vai ser mais um filme pesadão, que eles vão falar sobre o peso de levar a humanidade para o futuro, para o espaço, e como nós, humanos, somos incríveis, porque nós chegamos lá. Eu cheguei no filme, eu caí da cadeira, porque o Ridley Scott me derrubou do cavalo, porque o que ele me mostrou foi um negócio completamente pro outro lado, e pensando, o cara, de alguma maneira, desvelando exatamente isso. Pô, o cara foi treinado, o cara é um cientista, o cara tem conhecimento. Exato. De alguma maneira, mesmo que seja uma coisa imprevista, ele vai ter que lidar com aquilo e não vai lidar como se fosse toda a humanidade lidando e tendo que sobreviver porque ele é um humano que vai sobreviver por aquilo. Não, né? É uma coisa, ele é um cientista, ele foi treinado para aquilo e ele vai dar um jeito. Ele é um biólogo, ele é engenheiro mecânico, ele vai conseguir dar o jeito dele. Vai fazer meia dúzia de gambiarra e sobreviver, porque é isso aí. Eu acho que isso é uma das coisas que me chamou a atenção no filme, porque você tem realmente esse viés, né? Se você for olhar o nosso histórico, a gente olha os filmes de ficção que se passam aí, né, nessa exploração espacial e tal, como com esse intuito de vamos explorar o espaço, vamos entender o espaço, como ele pode funcionar. Mesmo em Gravidade, que é quase que um filme de sobrevivência mesmo, você tem vários elementos ali do que o espaço pode fazer, né, o que ele pode causar. E o interessante de Perdido em Marte é que é ao contrário, é um homem num ambiente que é completamente desconhecido pra gente, utilizando conhecimentos nossos aqui, terrestres, né, uma coisa muito palpável, só que num ambiente novo. Então, aquilo que era uma coisa de exploração mesmo, acaba sendo reduzida por essa visão de sobrevivência e tal, mas ele acaba sendo reduzida no sentido de, vamos mostrar aqui o que realmente um homem é capaz de fazer
em um ambiente completamente diferente. Então a visão é realmente outra. Então se você chegar lá pra falar, putz, vou pra assistir um filme de ficção, quase que isso que a Thaís tá falando mesmo, de uma ficção mais clássica, né? O que a gente tem visto e tal, você cai do cavalo mesmo, porque você vai ver uma coisa mais humana até, sim, né? Porque a mensagem é como se ele passasse a seguinte mensagem: diante do espaço a gente não é tão pequeno não, né? A gente planta batata, a gente faz água de um jeito muito louco, que eu boiei totalmente nessas partes, porque... Sim, eu também. Eu nem prestei muita atenção na questão da química, né? Do oxigênio você aceita. Tem uma máquina que puxa lá e quebra a molécula e forma oxigênio, beleza. Mas fazer água, tipo... É muito o maluco, Alckmin deve ter adorado, né? Você descobriu como fazer água. Sabe? Se a gente soubesse fazer isso, a gente tava feito, Tava né? de boa, Tava né? de boa. Tava sussa. E claro que não é daquele jeito, não é tão simples, mas eu achei, mas é verossímil, né? Sim, falar, sim. beleza, vai quebrar a molécula, tal, bota fogo. Aí tem a questão também metafórica, né? Na hora eu também não pensei nisso. Tipo, a única coisa que podia criar fogo, e que foi querendo ou não, é meio que o que traz a vida pra gente, vem de um crucifixo, né? E isso pode ser tanto uma mensagem meio ateísta, do tipo, Deus não ajuda em nada, o que ajuda é a madeira e o fogo, quanto pode ser uma mensagem cristã, do tipo, é do crucifixo, né? É de Jesus que você tira, nossa, pode crer, que vem a vida, né? Exato. E eu vi isso depois, falei, nossa, verdade, é muito interessante, eu não tinha pensado nisso mesmo. Não, vai ter interpretação de cada um mesmo. Exatamente. O Ridley Scott tá nessa onda, né? Porque o Prometheus, ele pegou a história do Alien, que é uma história assim, o roteirista mesmo do Alien fala, é uma história sobre concepção e aborto acontecendo com homens. Então é tipo assim, o Alien é sobre desgraça, é sobre tensão. Aí o Ridley Scott, na hora que foi revisitar a própria obra, bota aquela coisa, mas os nossos criadores. Aí tem aquela personagem, mas não sei o que, nossos criadores. É verdade. Querer ir atrás do nosso criador. Ele tá meio nessa noia, né, de discutindo a religião de um jeito... Mesmo o último filme dele lá, o Êxodos, também tem uma coisa meio assim. Sim, de questionar. Ele tá total nessa noia, coitado. De questionar, mas também não... Assim, questionar, mas também crer, né? Ele não é o... Não tá queimando a Bíblia, né? Ele tá meio... exatamente. No meio do caminho. No meio do caminho. Ele não é o ateu, o Darren Aronofsky, né? Que é totalmente... faz uma coisa mais... Tipo, né, mais ateísta e tal. Não, ele tá nesse meio. Eu acho bem legal, porque ele meio que joga pras pessoas, né? Tipo, interprete do seu jeito, né? E aí, assim, o filme tem essa metáfora, ele tem referência cinematográfica, eu achei, dá pra encontrar várias, né? Pelo menos eu achei, assim. Tem momentos que lembra a gravidade, a parte que o cara tá, né, meio que andando ao redor, né? O Sebastian Stan, né, tá lá, me lembrou a gravidade. É verdade. Aliás, eu achei que ele ia morrer. Eu jurava que ele ia morrer. Eu fiquei com essa ideia também. Eu fiquei... lembra que eu falei, nossa, eu passei o filme inteiro pensando, nossa, agora vai dar merda. Aí eu falei, não, tá bom, achei a merda, o cara vai morrer. Não morreu. Tudo feliz nesse filme, é um negócio muito bizarro. Então, eu também achei. Só pra, enfim, falar disso. Eu achei muito legal como que os personagens da equipe foram muito bem organizados, né? Você entende todos eles, você sabe como eles são, você entende muito deles. E num tempo certo, sem se apressar. Sim, então você sabe das famílias, né, do lado do Michael Payne, até da Jessica Chastain, né, que é a Lewis, que tá muito bem, tipo uma capitã, uma pessoa super chefia total e que comanda muito bem, que só sente o peso, né, de comandar a equipe de astronautas, assim. Eu achei que foi muito bem feito, né. E aí o que eu percebi foi, eles não mostram nada muito do Sebastian Stan e da Kate Mara, né? Não vou lembrar agora o nome dos personagens, enfim. Eles não mostram muito. Quando mostra que eles têm um romance. Aí o que eu pensei, eu falei, quer saber? Eu acho que isso é pra gente sentir um apego por esses personagens, do tipo, eles se amam e tal, e eu acho que esse cara vai morrer. E no fim, não. Então ele também, e realmente, é muito legal isso, né? Você espera uma desgraça e não acontece. Eu acho que não acontece, ele é muito otimista nesse sentido. Então, né? Exato. Eu acho que essa que é a pegadinha dele, né? Ele chega a ser otimista demais ao ponto de você sempre achar que vai dar merda, né? Essa que é a jogada deles. Teve uma hora que o filme ficou azul. E aí, geralmente, quando as cenas ficam mais, assim, tons frios, azulados, pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa ruim. Exato. Aí o filme
psicose, eu falei, yes, chegou a merda. Não chegou. Não chegou. Nunca chegou a merda. Inclusive... Na verdade, a merda tinha chegado já no começo e ele usou pra plantar batata. Pois é, exatamente. Ele usou literalmente a merda. E parou. Parou, exatamente. É verdade. E inclusive a hora que dá o máximo de merda, né? Que é eles se enrolarem nos fios, eu achei uma cena linda. Forma uma tensão interessante. Né, eu fiquei tenso na expectativa do que ia acontecer. E eu achei lindo, mas eu achei muito bonita aquela cena. Muito bonita, né? Estão os dois... Lembra um pouco a de Wall-E, né? Então, pra mim lembrou muito o Wall-E. É verdade. A hora que é tipo um balé que eles dançam, né? Como se fosse uma dança de balé no espaço. E aí formam umas fitas, né? Que é o cabo, que é laranja. A fumacinha deles, né? Isso, o laranja até remetendo ao que eles usam é laranja. Marte é um planeta, né, laranja, né? Apesar de ser um planeta vermelho, ele é todo laranja. E aí forma aquelas fitas, então, não sei, eu achei lindo, assim, simplesmente. Não, é muito bonito. E eu não tinha reparado, agora que me ocorreu que podia, né, ser uma rima com um Wall-E, né? Sim, quando você falou que tem muitas citações, aí é verdade. Eu tava tentando pensar, nossa, que citações? Eu não lembro de nada disso. Aí eu lembrei dessa cena, você falou. Eu falei, puta, é o Wall-E, pode crer. Sim, tem essa e tem as literais, né? Que é a do Senhor dos Anéis. Ah, é verdade. Que é genial, né? Eles usarem o Xambin pra falar do Senhor dos Anéis. E tem a do Homem de Ferro, né? Que ele fala, eu vou ser o Homem de Ferro porque eu vou flutuar que nem o Homem de Ferro. E que também é flutuar que nem o Wall-E, porque o Wall-E usa o extintorzinho, né? Pra sair voando. Pra ser propulsor. Como propulsor. Eu achei bem legal. Eu não sei se isso é real, se isso poderia acontecer. Mas é totalmente verossímil na realidade do filme. Sim. Entendeu? Eu achei tem uma parte até que você tava comentando, falando sobre os personagens, né, da tripulação. E aí eu lembrei agora que entra até numa parte que eu gosto bastante, que é a parte de divulgação do filme. E aí eles fizeram um canal que se chama, seria Ares Live, né, que seria o nome da nave, né, da missão, que eles chamam de Ares, né, que seria Ares, né, e aí tem o Ares 1, Ares 2, Ares 3, Ares 4, então tem todos esses. E aí eles fizeram um canal no YouTube chamado Ares Live e tem pouquíssimos vídeos lá. Mas o legal desse canal é que eles usaram como se fosse um canal do YouTube da própria missão. Então os primeiros vídeos são vídeos curtos de 3 minutos e tal. O primeiro vídeo é do Mark andando pela nave com uma GoPro e entrevistando os colegas. Quem que é você? O que você faz e tal? E ele vai andando e mostra essa interação dentro da nave, antes inclusive deles chegarem em Marte, né? Então isso é legal também porque já constrói um pouco mais os personagens. Depois ele passa por um outro vídeo que mostra assim que antes dos astronautas serem mandados para Marte, eles são testados, passam por um treinamento muito difícil e tal, e um dos treinamentos é ficar 10 dias confinados, sem contato com ninguém. Eles ficam presos, sem contato, sem falar com ninguém e tal, e isso passa por esse treinamento. E depois que eles saem desse confinamento, eles têm uma entrevista com um psicólogo, e aí mostra eles conversando com esse psicólogo, e aí cada um vai falando o que pensou ali e tal. Mostram todos os tripulantes da Ares, né, lá. E aí isso também é muito bacana, porque também mostra um pouco dessa linha de raciocínio de cada um e tal. Você consegue ver como que o Mark, ele é esse personagem brincalhão mesmo, que é uma coisa da essência dele ali. E aí depois eles fazem um vídeo que passa quase que como se fosse uma propaganda, onde a gente tem o Neil deGrasse Tyson, que é hoje a grande voz da física quântica, né? Da ciência, né? Exato. E que foi o cara que assumiu aí, né, o Cosmos, né? Que é esse seriado que fala sobre ciência, física quântica e tal. E o Neil deGrasse Tyson, nesse vídeo, ele tá com o cabelo assim, até mais branquinho, como se ele tivesse mais velho mesmo. E aí ele anda pelo cenário como se ele tivesse no seriado do Cosmos. E ele fica falando, olha, o Ares vai sair daqui, tá levando os astronautas e eles vão fazer
uma viagem assim, assado. Ele fala um pouco sobre o que ocorre no corpo quando eles vão pra Marte, o que pode acontecer. Eles fazem uma coisa muito mais científica e quase que uma promoção mesmo, sabe? Como se a gente estivesse realmente vivenciando aquilo. E aí depois tem mais 2 vídeos bem curtinhos, assim, de 1 minuto e pouco, que daí já são vídeos promocionais mesmo. E aí é muito bacana, porque um deles é como se fosse uma propaganda do Mark treinando e tal, e aí é uma propaganda de uma marca esportiva lá e tal, que fala da roupa dele e tal. Eles juntam, né, a Ares e essa marca que está patrocinando o projeto e tal, que provavelmente é um dos patrocinadores do filme. Então eles fazem essa brincadeira. E o último vídeo é um vídeo como se fosse uma propaganda de televisão mesmo, falando sobre, tipo, vamos nos unir e trazer o Mark pra casa. E aí eles usam um hashtag bring him home, e aí tem o pessoal aí se abraçando, e aquele monte de gente na frente, sei lá, da Casa Branca e tal, sabe? Então eles fizeram esse canal no YouTube que tem 5 vídeos, e é muito bacana porque eles fazem de uma maneira que você, tipo, vai lá e você, sabe, imerge mais, você tem mais noção do que é cada personagem, da história. É quase que um bastidor daquilo ali, tudo, né? Foi uma estratégia de marketing legal, e uma coisa que eu tava pensando agora, até nisso o filme é muito verossímil, porque eu acho que se acontecer de um cara ficar preso em Marte, vão transformar numa puta de uma coisa midiática, sabe? Com certeza, né? Vão transformar num negócio que o planeta vai ficar assistindo que nem um reality show. Aí tem a questão de ser uma visão positiva da humanidade, do tipo, tá todo mundo realmente a fim de salvar o cara, né? Sim. O filme não mostra o que provavelmente aconteceria, que é pessoas que iam dizer não gaste muito dinheiro pra salvar só um cara, porque é muito dinheiro público, dos impostos, etc. E a questão de que se transforma tudo, né, em mídia, né, mesmo. Até da questão da mídia ser muito sensacionalista, né? Sim, de você é verdade. fazer com que todo mundo queira acompanhar. Okay, let's pretend that this stapler is the Hermes, and you are... Teddy. I'm the director of NASA. Cool, Teddy, you're Earth. And right now, the Hermes is headed towards you, starting its month-long deceleration to intercept. But instead, what I'm proposing is... we start accelerating immediately to preserve velocity and gain even more. We don't intercept with Earth at all, but we come close enough to get a gravity assist and adjust course. While we're doing that, we resupply with the probe. Food and supplies. Pick up whatever provisions we need, and now we're accelerating towards Mars. You're Mars. Now, we're going too fast at this point to fall into orbit, but we can do a flyby. Watney would intercept using the MAV. And then we just head home. I've done the math. Checks out. Rich? Yes, sir. Get out. Tem outra coisa, né? O Jeff Daniels, ele faz o personagem que se chama Ted Sanders, que é o diretor da NASA. E esse cara, ele seria o cara mais cético e quase que o personagem tipo capitalista, e que vai ficar ali pensando nos lucros e nas perdas que a NASA como empresa e como marca podem ter por conta desse acidente. E aí entra também um pouco do que a gente estava falando, do otimismo e também dessa coisa do usar isso como uma coisa midiática, né? Então você tem, assim, ele como um personagem que poderia ser o símbolo de uma resistência, de não vamos salvar porque vai gastar muito, porque vai ter muito problema e tal, mas ele acaba meio que se convertendo, e ele também é o cara que, tipo, ele quer salvar porque ele acha que isso também vai trazer uma coisa boa pra NASA, né? Uma imagem boa pra NASA. Apesar do problema de terem deixado ele lá, é um problema da NASA.
Eu acho assim, quem já lidou em algum momento com algum grande empresário, né, um grande diretor, alguém que comanda alguma coisa, ele representa muito bem isso. Ele tem que ser muito cuidadoso. Sim. Porque, querendo ou não, tipo, vamos dizer assim, é o dele que tá na reta, né? Sim. Então, sabe assim, o cara, não vamos contar, porque senão os caras vão surtar. Então, não conta pra ninguém que ele tá lá em Marte. O que a gente faz? Engraçado que depois, no fim do filme, ele não é mais, né? Ele não tá mais na posição de diretor da NASA, né? Quem assume, quem tá ali falando agora, depois é o Vicente Capor, né? Isso, Mesmo assim, não gostaram do trabalho dele, né? E aí meio que falaram, não, o Vicente que foi o que mereceu o cara. Provavelmente até porque foi ele que desde o princípio tava movendo todas as forças pra buscar o Mark, né? Pra fazer essa busca. Então provavelmente ele teve esse destaque. Inclusive era pra ser aquele ator famoso que é indiano, né? Como chama o... sei, um que é zoiudão, assim? O que fez o Jurassic World. Isso, era pra ser ele, né? Aí, como não aceitou pouco tempo antes e o Chiwetel Ejiofor tava disponível, assim. Sim. Aí, inclusive, isso é bem legal do filme, né? Eu ainda não pensei, assim, nisso muito a fundo. Mas, a um primeiro momento, ele é bastante representativo, né? Você vê que tem a capitã, é uma mulher. Então, e tem uma outra mulher. E elas não são representadas de uma maneira que é ruim, né? Exato. Elas não são... O fato delas serem mulheres é um detalhe. Elas são ali pessoas que estão trabalhando e que estão, cada uma cumprindo a sua função. O fato delas serem mulheres não vem à tona. E aí tem o menino que resolve tudo, que traz a luz no fim do túnel, é um menino negro. E aí tem o Ejiofor também, que é um cara negro. Sim. Isso eu achei muito legal. E também tem a Agência Espacial Chinesa, que eles podiam até dar umas cutucadas e falar de um jeito meio, esses chineses. Não, eles botam lá, não, gente, é amigo dos chineses, eles estão ajudando, eles foram essenciais pra missão e tal. Isso eu achei, assim, bem legal mesmo. Sim, eu também. Isso tem sido bastante diferente do que a ficção científica costuma fazer. Isso eu acho que é um ponto alto do filme, assim, que tem que ser valorizado. Sim, eu também achei bem bacana, eu gostei bastante. Só a questão dos chineses, que eu ainda tenho pra mim, que é muito mais focado em ter público na China, né, em vender ingresso, claro, isso do sempre. Que outra coisa. Mas realmente, eu acho que é aquela coisa, a gente aqui no Cinemação vem discutindo alguns podcasts disso. Eu acho que aos pouquinhos Hollywood tá enxergando que o mundo, né, não é um filme que se encaixa dentro daquele de teste de Bechdel, né? Bechdel, isso. Certeza. Porque tem lá as mulheres, né? Ela tem mais de duas mulheres, elas conversam umas com as outras, elas não ficam só falando sobre homem e tal. Então, realmente se encaixa nisso, realmente, assim, a gente tem... Agora, tem essa coisa que a gente tava falando da representação dos personagens na Terra. Tem uma curiosidade que diz assim, que todas as vezes que um filme vai mostrar alguma coisa que quer retratar a NASA dentro da atmosfera, né, cinematográfica, eles precisam de uma permissão da NASA para poder fazer essa retratação. E isso é acompanhado, né? Isso vai sendo mostrado para a NASA, porque a NASA preza para que o assunto seja sempre um assunto levado a sério e que ele represente a verdade. Então tem, dentro do roteiro do filme, tem umas 50 páginas ali que são considerados propriedades da NASA. Tipo, deles sentarem e mostrarem o negócio, a NASA, tipo, ter que dar autorização para aquilo ser publicado, né? Ser representado ali e tal. Apesar de que o Ridley Scott admitiu que tem muita coisa que eles criaram. Isso é óbvio, né? Sim. Que eles criaram pra deixar um pouco mais legal, né? Ele até fala, acho que usou o termo, tipo, cooler, né? Tipo, mais legal. Porque tem coisa que não fica cinematográfica, mas, né? No fim, a impressão que me deu foi um pouco assim, que era uma propagandazona mesmo da NASA. Tem um pouco. Olha como a NASA é legal, olha como a NASA consegue. Mas sem ser muito explícito, sem ser muito na cara. Exato. Mas é uma coisa meio, a NASA. Fica meio... acho que o clima de otimismo ajuda um pouco, né? Sim. Não, e tem outra coisa. O cinema, ele vem mostrando com o tempo que eles sabem fazer muito bem. Tipo, eles melhoraram muito o que a gente chamava antes, né, de merchandising, e que hoje é chamado como product placement, que é você colocar um produto ou uma marca dentro
de uma obra cinematográfica e tal. A gente pode observar, por exemplo, tanto quase que essa propaganda mesmo da NASA, porque, como eu falei, a gente tem um personagem que ele poderia ser quase que o anti-herói disso. E ele não é tratado dessa maneira, muito pelo contrário. Tem momentos que ele preza e muito, e ele cobra, e ele aperta em prazo, e ele quer salvar o Mark de algum jeito. Então, não existe um anti-herói. O anti-herói seria a situação, né? Nem Marte é considerado um anti-herói. Não mesmo. E depois a gente tem cenas, por exemplo, ele comendo batata. Ele pega um ketchup, que você vê lá a marca grande do ketchup, e ele aperta o ketchup e ele fala do ketchup. Pô, meu ketchup acabou, porque o meu ketchup e tal. Chateado. Exato. Então, tudo isso, é uma mostra de que o cinema sabe fazer isso. Ele sabe colocar bem as marcas que patrocinam eles, que ajudam e tal. E isso é muito bem feito. Sim. Tem outra questão do filme que eu acho legal da gente citar, é justamente dos efeitos práticos, né? A gente tem, obviamente, que efeitos visuais ali, mas é um filme que ele não é aquele primor de efeitos como a gente viu, por exemplo, em Gravidade, né? Gravidade, em alguns momentos, a gente tinha só a cabeça da Sandra Bullock e o resto todo era CG. E só. E nesse filme a gente tem muito efeito prático. Então, por exemplo, o filme grande parte dele foi gravado, se não todo, né, num deserto na Jordânia, que tem essa cor mais avermelhada. E é óbvio que na pós-produção eles realçaram isso, né? E, por exemplo, a roupa também que eles usam é uma roupa que foi feita, que tinha as luzes dentro que emitia as luzes ali no rosto do personagem, tudo. Então, eles produziram, e tudo muito com aval também da NASA, do a gente pode fazer uma roupa assim, assim, assado. Daí a NASA ia lá e falava, assim funciona, assim não e tal. Então esses efeitos práticos, eles trazem também esse realismo que a gente tá falando aqui, né? Mas eu acho isso muito mais legal, porque eu vejo isso assim pelo próprio Star Wars. Que o George Lucas entrou naquela brisa maluca de refazer todos os filmes dele, pegar filme de 1977 e botar o Yoda não tava em 77, mas enfim, deixar tudo computadorizado, tudo plástico, tudo... isso eu acho isso muito chato, assim. Porque a gente pega, por exemplo, na história da ficção científica, tem 2001 Odisseia no Espaço. O Kubrick fez aquela porcaria inteira só no braço. E aquilo, você olha aquilo e você fala assim, isso não é possível, não é deste planeta o que esse homem fez. E tudo com maquete, com jogo de luz, jogo de câmera, com lente. E é isso, no final das contas, é meio um pouco voltar, porque o cinema, ideia de cinema, o cinema é isso, é tentar transformar as coisas em coisas novas no braço. Exato, mesmo. Que era o que chamavam de fábrica de imaginação, né? Sim. Que era uma fábrica mesmo, os caras construírem materiais e tal que a gente não imaginava, né? E a gente vê justamente pelo 2001, outros filmes mais antigos, quando você tem efeito prático, o filme ele sobrevive mais tempo. Sim. Quando você pega efeito muito digital, sem muito cuidado, alguns até sobrevivem, mas o filme dura menos, assim, daqui a pouco tempo as pessoas não vão acreditar, ele não vai ter credibilidade, porque você vai ter efeitos ainda mais bem desenvolvidos que vão enfraquecer. E realmente esses efeitos práticos, acho que... fora que não tem tanta cena externa, tanta cena, né, assim, não foi um filme tão caro, então, assim, você vê que você não sente que... Tem muita cena que é dentro de uma sala, dentro de um lugar. Eu achei bem interessante isso. E tem outra coisa também que mostra a mão desse diretor, que é um diretor experiente, né? Um diretor que tem aí, né, uma bagagem grande dentro de ficção científica e que também tem uma bagagem grande dentro do cinema em geral. Então a gente tem, por exemplo, situações em que ele pega todos os atores e aí ele coloca os atores no primeiro dia de filmagem, coloca roupa nos atores e prende eles dentro de uma sala escura para simular ali aquela parte da tempestade, para
tentar mostrar pra eles aquele espírito mesmo de equipe. Então ele fazia alguns jogos do tipo, vocês vão ter que sair dessa sala, mas vocês têm que sair com uma atividade em equipe mesmo. Então eu tinha um pouco disso. A própria Kate Mara, né, também, ela chegava no estúdio muito cedo pra, tipo, vivenciar tudo que tava acontecendo ali, e também tinha uma coisa meio que de isolamento deles, né? Tanto a Kate Mara quanto o Sebastian Stan também passavam por isso. Eles chegavam, tipo, antes do nascer do sol e saíam depois que o sol se punha. Ou seja, eles chegavam, tipo, tava escuro, eles saíam, tava escuro, eles não viam o dia. Então, tudo isso pra representar, assim, tipo, eu tô dentro de uma nave espacial, eu tô vivenciando isso. As próprias batatas, eles construíram dentro do estúdio um lugar onde eles plantaram várias batatas. Eu não acredito. E aí eles tinham todas as etapas do crescimento da batata. Puxa, que massa isso. Então, isso é fantástico. E você vê que é muito assim da mão do diretor também, de tentar trazer essa vivência pros atores, né? E é óbvio, eles replantavam as batatas, aí tiravam pra colocar em cena pro Matt Damon interagir com elas e tal. Então tinha muito dessa brincadeira real, essa brincadeira de vivência mesmo. E isso sem dúvida nenhuma, transmitido pro telespectador. Sim. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. E é muito legal, porque é isso, eu imagino que pros próprios atores seja bem mais divertido fazer assim, do que gravar num fundo verde e ter que andar em linha reta sempre. Eu se fosse atriz, acharia isso um saco. Exatamente. É verdade. E a única coisa que não fizeram, mas realmente não tinha a menor necessidade, é emagrecer tanto o Matt Damon, né? Foi dublê, foi efeito, não sei como que eles fizeram. E realmente não tinha necessidade, até porque ele ia ter que emagrecer numa parte do filme e engordar de novo. Isso não faz sentido. Esse tipo de processo físico geralmente é quando o personagem, durante o filme todo, tem, né, essa determinada característica. Mas enfim, talvez... Eu acho que talvez seja uma das coisas mais fracas, né? Tipo, fica bem evidente que, apesar de eu não ter ligado muito pra isso, mas fica bem evidente que não é o Matt Damon. Exato. Usaram um truque lá pra mostrar que ele tá muito magro, né? Não, e eu acho que aí mora, sabe, o único problema desse filme, que é ele deslizar e tropeçar um pouco nesse tempo deles mesmo, assim, sabe? Sim, isso fica bem estranho, né? Fica muito estranho, assim, na hora que ele sai do chuveiro, e aí, tipo, ele tá ali com aquela magreza, você olha aquilo e fala, cara, sabe, vocês não me falaram que isso ia acontecer. Ele não te prepara pra isso. Não te prepara. E ele não tá focado nisso, né? Porque como ele tem esse lado leve, você esquece do drama que ele tá vivendo mesmo, né? De ficar lá sozinho, de não ter com quem conversar. E não é um choque, é mais uma estranheza, sabe? Tipo, quê? Da onde que surgiu essa Parece descompassado com o filme, exato, né? Exato. Se fosse uma coisa um pouco mais gradual, sabe? Mesmo que em alguns momentos, por mais que o Mark seja um personagem divertido e tal, mas se eles espaçassem um pouquinho mais, colocassem em alguns momentos, assim, alguns momentos de monotonia, sabe? Que ele não tem muito o que fazer, ele tá no canto, ele tá conversando, tá escrevendo, sei lá, ele tá num momento de monotonia. Aí ele fica... O senso de urgência, por exemplo, de comida, depois que a plantação de batata morre, esse senso de urgência de comida, ele é muito pouco explorado, eu acho, sabe? Sim, porque, tipo, você vê, assim, a hora que a batata estraga, você fala, opa, fodeu. Ele vai perder a comida, ele vai realmente morrer de fome. E aí, tipo, a solução que aquilo vai te trazendo, ela é, não sei, ela é muito rasa, sabe? Ela é pequena. Aquela coisa de cortar a comida mais e comer menos. Mas, poxa, ele vai... Exato, tá bom, vai comer menos, vai racionar a comida, tipo, ele vai tentar fazer isso pra sobreviver e tal. Ok, mas você não sente nele, tipo, puta, eu tô com fome, sabe? Você parece que ele tá fazendo uma dieta, ele tá no spa. Exatamente. E aí não tem treinamento da NASA nenhum que te fala
passa a ter menos fome, né? Exatamente. Exatamente, Eu também, realmente, ficou muito deslocado mesmo. E daí aquela coisa, provavelmente se mostrasse ele passando um pouco de fome ou sofrendo pra economizar essa comida, e aí sim se sentindo emagrecer, aí tudo bem, né? Mas realmente, ele não é o náufrago, literalmente. Não. Que daí sim você teve lá o Tom Hanks sofrendo e você sente que ele tá sozinho. Então Mas uma das falhas. Uma coisa que eu pensei foi, como que um cara magro daquele jeito conseguiu desmontar aquela navezinha pra perder lá os 200 quilos que ela precisava perder? Exato. If we could talk to Mark, we would tell him to stay put and to trust that we are doing everything in our power to bring him home alive. Don't say bring him home alive, Vincent. You know what? These interviews aren't easy. Annie? No more Vincent on TV. Copy that. 76 kilometers. Am I reading that right? Yes, sir. Mark drove 2 hours straight away from the hab, did a short EVA, and then drove for another 2. You didn't load up the oxygenator or the water reclaimer? Every 41 hours, there's a 17-minute gap. I want that gap down to 4 minutes. Let's make it happen. Bruce, what's the earliest we can get a pre-supply there? It'll take 9 months. 3 months. 3? You're going to say it's impossible, and then you're going to do the math in your head and say something like the overtime alone will be a nightmare. The overtime alone will be a nightmare. Get started. I'll find you the money. We'll do our best. Mark dies if you don't. Então, é essas coisas que a gente sente falta, né? Justamente, tipo, assim, você não vê ele, mesmo ele estando magro e assim, o cara perdeu massa muscular e ele perdeu gordura, ele perdeu as duas coisas. Então ele está mais magro e a resistência dele também tá comprometida. Aí você não vê, tipo, o mega esforço dele de puxar uma cadeira, sabe? Desmontar a cadeira e derrubar. E aí o cara, tipo, limpando o suor depois, sabe? Nem ele doente, né? Quem emagrece demais tem que ficar doente, sei lá. Alguma coisa, sabe? Até mostrar um pouco mais dessa fragilidade. E aí eu acho que isso é um problema de ritmo, né? Porque daí dá a sensação de que, tipo, chega um momento do filme que eles falam, ok, tá na hora de resgatarem ele. Então vamos apressar um pouquinho mais as coisas pra dar o tempo. E a gente tá falando de um filme de 2h30, praticamente, né? Quer dizer... Não é pequeno. Não é pequeno. Dava tempo deles explorarem um pouco mais essas outras coisas, né? Assim, mas eles acabaram focando nessa parte um pouco mais... Eles tentaram explicar algumas coisas mais científicas e se perderam um pouco nessa parte um pouco emocional. Mas eu acho que, tipo, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas, meu, eu achava muito emocionante, assim, a atuação do Matt Damon, sabe? Eu gostei muito da atuação dele e teve momentos, assim, que eu vibrava junto com ele, assim. Tipo, a primeira vez que ele escuta a voz da capitã lá, né? Que ele escuta e você sente nele, assim, tipo, uma felicidade que naquele momento, tipo, ele tá esperançoso e tipo, meu, vamos se foda e vamos tentar o que der pra tentar aí. Na lona, E aí, tipo, você sente, sabe, essa felicidade. A primeira vez que ele consegue comunicação com a NASA de digitar. Puta, aquilo ali é uma coisa muito emocionante. Você vibra com ele, entendeu? Eu também gostei muito da hora em que tá a equipe decidindo se vai voltar pra buscar ele, assim. Sim, eu achei que foi muito, tipo... Isso provavelmente é muito real, assim. Equipes de astronautas devem ser verdadeiras famílias, né? Eles se tornam mais próximos do que das próprias famílias, porque eles ficam anos e anos só eles, né? E aí eles estão, tipo, bem numa cumplicidade mesmo, né? E tipo, você vai ficar mais... sei lá quantos dias, e é muito tempo, né? Sem ver, mais tempo ainda sem ver a sua família, se a gente aceitar resgatar o Matt, né? O cara. E aí, enfim, e daí, tipo, você vê que eles têm uma cumplicidade, daí eles aceitam e você sente que eles estão, tipo, ao mesmo tempo que cansados e sabendo que é um sacrifício, eles estão afim de fazer isso porque o cara é amigo deles, porque o cara é da equipe deles, eles têm esse senso de união. Eu fiquei muito emocionado até, assim, nesse momento. Eu falei, meu, que legal, assim, sabe? Tipo, eles falaram, não, vamos lá. Fechou, dá meia volta aí e vamos embora. Uma coisa que me emocionou bastante, assim, no filme foi... Eu senti que, tudo assim, pelas músicas que o Ridley Scott traz, eu senti que ele meio que tentou reviver um pouco a conquista espacial
do ponto de vista norte-americano, né? De como as pessoas estavam ali vendo, sei lá, o homem chegar na lua, o homem fazer coisas fantásticas. E aí no final do filme tem aquelas cenas na Times Square, vários lugares do mundo, as pessoas torcendo. Ele tá meio, de alguma maneira, ao mesmo... Isso é uma coisa que a ficção científica faz muito, né? Essa confusão temporal. Ao mesmo tempo que o filme é um pouco no futuro, ele tá se remetendo a coisas que no imaginário americano são coisas do passado e coisas pelas quais os americanos sentem muito carinho, né? E isso eu achei legal, assim. Eu, no fim do filme, quando já estava imersa na lógica de felicidade do filme, é isso, quando eles conseguem aquela coisa, comemoração, nossa, eles conseguiram, que legal, e levantar os bracinhos e comemorar, e achei essa coisa, assim, o Scott conseguiu fazer muito bem, assim, eu gostei bastante disso, aliás. Sim. Exato, é quase que vamos mostrar um filme no espaço para mostrar a grandeza humana, né? E a união também, e eu acho que essa união é muito interessante quando eles incluem, né, os chineses como uma peça importante, uma peça-chave para ajudar, até porque se a gente parar para pensar, aproveitando que a Thaís lembrou dessa questão da conquista espacial, ela estava num contexto de Guerra Fria, né? Uhum. Hoje a gente tem uma espécie de oposição, né? Estados Unidos e China do outro lado, como poderes meio que opostos, mas ainda ele traz esse sentimento de que é oposto, mas não é uma Guerra Fria, a gente tá junto quando a coisa apertar, né? Eu acho que ele traz um sentimento positivo que eu acho que, considerando que hoje a gente vive tantas incertezas ou tantos problemas pontuais no mundo todo, como que tentando, quase que trazendo, mostrando que o ser humano não é tão bom ou que tem coisas tão erradas e tal. Uhum. Esse sentimento positivo eu acho muito bom, porque ele traz, enfim, ele faz a gente reconquistar mesmo, né, determinadas esperanças que a gente às vezes tem dificuldade quando a gente pensa em questões ou internacionais e até pontuais, assim, no Brasil, nos Estados Unidos. Nossa, e isso é muito legal, porque é exatamente o que você falou, assim, a ficção científica, ela tem, no geral, ela deposita a coisa, assim, dos limites do conhecimento, dos limites, meio a ideia de que a humanidade está ultrapassando fronteiras que não necessariamente ela deve ultrapassar, que talvez sejam problemáticas. A cena por exemplo, do Gravidade, com a Sandra Bullock tendo que reaprender a andar, é muito isso. É falando, bom, a gente está no espaço, mas quando a gente volta para cá, a gente tem que reaprender a andar. As coisas aqui não estão tão bem assim, né? A gente está perdendo certas capacidades que são essenciais, e o Perdido em Marte é meio o contrário, né? Ele não tem uma coisa nebulosa que a gente não pode, que a gente não sabe, que a gente tem que temer, que a gente desaprendeu, que a gente tem que aprender a respeitar. Tem toda essa confluência de pessoas diferentes que convivem harmoniosamente em um território tipo de Marte, que pode ser, a um primeiro momento, visto como a natureza, sem amarras, uma coisa da luta do homem com o ambiente. E não, o filme tá lidando com essas coisas de um ponto de vista que é bastante diferente. Eu, sinceramente, não consigo encontrar muitos paralelos na própria história da ficção científica com o que o Perdido em Marte fez, assim. Eu, pelo menos, não, de cabeça agora, pensando, não consigo lembrar nenhum outro filme que tenha essa aura otimistona, que seja tão... que não deposite em nada uma coisa, um limite, um segredo, uma dúvida, né? Eu acho, talvez, Thaís, que o que se aproxime mais seja Apollo 13, que é um pouco disso, dessa sobrevivência, assim, você não acha? Ele tem um pouco dessa positividade, e ele também fala um pouco dessa sobrevivência, e tem um pouco dessa, vamos viver um ambiente hostil, só que a diferença é que a Apollo 13, ele te traz muitas situações, tipo, os problemas vão ocorrendo de uma forma muito mais frenética, né? Sim. E aí você acaba, tipo, eles têm que ficar resolvendo uma coisa atrás da outra, uma coisa, assim, te traz um senso de urgência maior.
Uma coisa frenética. E o Perdido no Espaço, não, é tudo tranquilo, ele tá lá, e aí ele ouve uma música, disco music, que ele odeia, mas que é tudo que ele tem pra ouvir, e aí ele sacaneia a capitã. E é isso, porque de alguma maneira, o Apollo 13, ele tá lidando com uma convenção da ficção científica, que é as coisas dão errado, a gente precisa resolver, e precisa resolver rápido, porque no espaço as coisas dão errado muito rápido, e elas dão errado cada vez mais errado. E que acontece isso, as coisas vão dando errado, só que é encarado de um jeito muito mais tranquilão, muito mais good vibe, sabe? Mais de boas, muito, né? É diferente. Exato. Eu acho que eu não vi ainda um filme, inclusive desse ano, mas que eu acho que e também não tem nada a ver com o espaço, mas é uma ficção científica, que é o Tomorrowland, né? Que também muito eu sei que ele é muito pra cima, muito positivo. Ele enxerga a humanidade de uma maneira muito positiva, entendeu? E eu pelo menos... eu também não vi ainda isso. Então, mas eu pelo menos gostei muito disso, assim. O problema de algo muito positivo por nada, algo que não questiona tanto, é quando é muito clichê, quando é muito batido, quando é muito, sabe assim, não tem nada de novo. Eu acho que no caso do Perdido em Marte, como ele traz coisa nova, até isso que você falou, Thaís, da questão de ter pouquíssimos paralelos de algo, de um filme que, né, que é tão tranquilo quanto a isso e tal, na ficção científica, ainda mais no espaço, e ainda quando a gente tem todos os problemas no mundo e tal, eu acho que quando o filme é bom, bem feito, assim, com muita coisa positiva cinematograficamente falando, e ainda por cima ele traz algo, um sentimento positivo, eu acho que é mais do que bem-vindo, assim, é melhor do que com certeza. Aquele filme que faz você sair down e triste. Claro, são propostas diferentes, mas às vezes faz falta, né? Assim. Sim. Olha, eu assisti, né, o Tomorrowland, mas é uma outra pegada, assim, eu acho que ele tem também essa veia positivista, eu acho que ele eleva essa qualidade humana, sabe, essa coisa de, pô, a gente ainda tem jeito e tal, eu acho que ele tem essa veia, mas eu acho que, assim, a diferença dele pro Perdido em Marte é que Perdido em Marte talvez seja mais velado, sabe, porque como ele tem as bases muito fixas, justamente na sobrevivência, nele tentar, né, ser resgatado e tal, tem toda essa história que corre em paralelo, a mensagem da grandeza humana, do desenvolvimento humano, isso é uma coisa que fica um pouco mais subliminar, entendeu? Fica mesmo. Em Tomorrowland não, no Tomorrowland eles gritam isso, sabe? Eles expõem isso. Eles falam mesmo. Eles praticamente falam mesmo. A gente tem jeito, aqui tem, dá pra melhorar, então é um pouco isso, né? Tem uma pergunta pra fazer pra Thaís, antes da gente finalizar, né, e ir pras notas, que é sua relação com Ridley Scott, Thaís. Queria que você falasse um pouco disso, assim. Você tá brigada com ele? Ou você fez as pazes depois desse filme? Como é que tá a sua relação com Ridley Scott? Putz, então, a minha relação com o Ridley Scott, ela vem de longa data, porque, bom, eu pesquiso, né, eu tô fazendo mestrado em antropologia, eu pesquiso ficção científica e eu tô pesquisando o Alien. Então eu tô lidando com o Ridley Scott quase diariamente, assim, tô entrando na mente do Ridley Scott. E isso por um lado, né, eu tô vendo a cara do Ridley Scott bastante, mas por outro, assim, ele fez um dos meus filmes favoritos, que é o Alien, né, e o Blade Runner, que é um filme sensacional, um filme fora de série. Apesar de eu preferir o Alien, enfim, não vamos discutir isso agora. Mas o que ele fez em Prometheus foi um negócio, assim, que me deixou um pouco abalada, assim, porque eu fiquei muito feliz. Eu, ao contrário das pessoas, eu gosto quando, muito tempo depois, os diretores revisitam a própria obra, né? E o Alien teve essa força, assim, de botar na tela discussões que, na época do lançamento do filme, eram muito latentes, né? Sim. Essa coisa da procriação e tal. Tinha todo um movimento feminista batendo ali na tecla disso lá nos Estados Unidos e tal. Isso foi meio sem querer no filme, mas enfim, tem todo esse contexto e tal. E eu fiquei muito curiosa pra saber o que ele ia fazer. Eu, no primeiro momento, assim, gostei do filme. Quando, na última cena do Prometheus, que aparece o Alien, eu quase gritei no cinema de alegria e felicidade. Falei, yes, o Alien! Mas aí depois, quando eu fui
sentar e pensar sobre o Prometheus, eu pensei, puta, tem a coisa da religião no filme, ela parece uma coisa, ela fica meio boba, assim, meio perdida. E aquela a personagem, né, ela é meio carolinha, assim, do jeito que me irritou um pouco. Sim. E eu fiquei deu uma afastada, assim, do Ridley Scott. Aí quando eu vi essa chance, bom, o Ridley Scott voltou pra ficção científica com uma coisa completamente nova. Vamos ver o que vai ser isso. Cheguei no cinema e era aquilo, aquela coisa, boas vibrações, otimista, vamos cantar David Bowie voltando para Marte resgatar nosso amiguinho. Eu fiquei meio tipo, gente, o que tá acontecendo com a cabeça desse homem? Você quase descreveu uma cena hippie, né? Vamos cantar David Bowie pra Marte, tipo... E pegar o nome, exatamente, total. E eu fiquei meio... E é isso, com total descompasso com as convenções maiores, assim, da ficção científica. Foi uma experiência que, ao mesmo tempo que eu tava totalmente inserida, assim, no filme, e falando, não, que legal, adoro essa música, pô, e torcendo pra coisa dar certo, apesar de estar esperando a merda, que é isso, tem que acontecer a merda pra dar certo, né? Pelo menos essa é a ideia. E aí, quando eu terminei o filme, eu fiquei olhando pra tela e falei, caramba, o que esse cara fez? E é isso, o filme me deixou absolutamente inquieta. Absolutamente inquieta, porque foi assistir um negócio que ele, de alguma maneira, não comunicou com as coisas que eu esperava que veria, sabe? Sim. Me surpreendeu, me derrubou totalmente do cavalo. Enquanto nos últimos dias, pensando sobre ele, eu ficava meio assim, pô, mas o filme é legal. Não, mas como assim? Esse filme é legal? Não, o filme é mó estranho. Não, mas o filme é legal. E agora, assim, depois de conversar sobre ele com vocês, agora eu acho que não. Agora eu tô voltando a respeitar o Ridley Scott. De fato, eu acho que ele fez uma coisa que isso é legal, né? Sair do óbvio. Exato, contra a convenção. E agora talvez eu tenha visto com mais clareza a coisa, o que ele tentou fazer. E acho que tô me reconciliando com ele, talvez. Vamos ver o que ele vai trazer aí pra... Tá ameaçando voltar com Alien de novo. Vai vir por aí o Prometheus 2, né? Em 2017. Acho que não vai ser bem Prometheus 2, vai ter um outro nome, mas vai ser da franquia, né? Exato. Right. Let's do the math. Our service mission here was supposed to last 31 souls. For redundancy, they sent 68 souls worth of food. That's for 6 people. So for just me, that's going to last 300 souls, which I figure I can stretch to 400 if I ration. So I got to figure out a way to grow 3 years worth of food here on a planet where nothing grows. Luckily, I'm a botanist. Mars will come to fear my botany powers. Mas eu achei muito legal, assim, se a gente parar pra pensar, assim, primeiro que ele tá fazendo uma coisa que meio que tá em voga no grande cinema, né, assim, no cinema hollywoodiano pras massas. Ninguém tá, a grande massa não tá indo pro cinema, não quer, acho que isso é muito claro, né, as pessoas não querem ir pro cinema pra sofrer, nem pra passar aperto, nem pra sair tristes, elas querem pra se divertir. E eu acho que isso, ele combina com esse momento que Hollywood tá vivendo, né, as pessoas vão pra ver Vingadores e tal, ninguém vai ver, né, coisa triste. Segundo, aí consequentemente ele conseguiu uma coisa que é uma façanha que eu não lembro da última vez em que isso aconteceu, que é ficar em primeiríssimo lugar de bilheteria no mundo, sabe assim, conquistar uma bilheteria muito grande com um filme que não é parte de franquia, não é sequência, não é reboot, não é remake, é simplesmente um filme novo. Então eu acho que isso já é uma coisa interessante, né? Ele tá fazendo uma coisa boa com uma grande bilheteria e que não tá revivendo nada, é totalmente novo. E pra a gente entender um pouco, pelo que eu li, o roteiro caiu no colo dele, a famosa história de que, tipo assim, sabe, não é uma coisa que ele tava planejando fazer. Caiu um roteiro que ele leu e falou, vou fazer isso aqui, entendeu? Vou fazer isso aqui enquanto eu não caminho com o projeto do Alien, né? Porque acho que ele ia fazer logo e ele deu uma parada. Inclusive, o
projeto do Perdido em Marte inicialmente era pra ser, se eu não me engano, dirigido por um outro diretor ou pelo próprio escritor do livro, uma coisa assim, não sei. E aí não tava caminhando, e aí caminhou porque o Ridley Scott viu o roteiro e falou, peraí, quero fazer isso aqui. O que é uma prova de que um bom diretor também tá aberto a ideias, né? E sabe reconhecer uma coisa boa quando... Não, e nisso ela é uma coisa que é inegável que o Ridley Scott sabe fazer, é fazer grandes filmes que são, ao mesmo tempo, profundos e divertidos, né? Thelma e Louise é isso. Thelma e Louise é um filme incrível, é um filme que, ao mesmo tempo que é muito divertido, é um filme que cutuca feridas importantíssimas, né? E ele fez Gladiador, que é um filme que particularmente eu não gosto muito, mas que, enfim, é Gladiador. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já assistiu Gladiador. Sim, sim. E ele sabe, é isso, ele sabe fazer isso, sem sombra de dúvidas, ele é um grande diretor. Blade Runner é um filme incrível, Alien é um filme incrível, e é isso, ele conseguiu de novo fazer a façanha de juntar espetáculo e coisas ali que não são tão óbvias, né, e isso é muito legal, assim, eu gosto, particularmente eu gosto bastante dele, assim, apesar de ter ficado um pouco em crise com ele. É que você foi mais pra uma parte muito analítica, né, e aí às vezes a gente fica muito cético, né? Às vezes eu acho que a questão é... Não, e ele mexeu com uma coisa que eu gosto muito, que é o Alien. Ele tinha o David, puta, é um personagem tão legal. O David poderia ter sido tão mais explorado, que nem foi o Ash no Alien. E aí ele, puta, fica lá concentrando tudo naquela... E o David rouba a cena no filme. Um negócio fenomenal. Exato. O Fassbinder rouba completamente a cena. E putz, era óbvio que você tinha que ir no Fassbinder, não naquela menina chata. Mas enfim, né? Vamos ver como que ele resolve isso daí. Minhas esperanças se tornaram. Vamos ver o que ele faz a partir disso. É verdade. Então vamos já emendar aqui, Thaís, já que você tá nessa sua relação, tá analisando aí, né, passando por um momento aí de transição, com sua relação com o Ridley Scott. Vamos dar uma nota pra esse filme de 0 a 5, pode ser nota quebrada e tal. Queria saber, né, pra gente tentar ilustrar aqui, qual que é a nota que você vai dar pra esse filme depois de rever essa sua relação com o Ridley Scott. Olha, inicialmente eu tinha pensado em falar, não, de 0 a 5 deve ser um 3,5. Mas devo confessar que a nossa conversa me fez ver coisas que eu não tinha visto num primeiro momento. E tudo bem, eu vou dar essa colher de chá, vou dar um 4,5 não, 4,5, vai, não, com convicção, 4,5 pro Perdido em Marte. É um filme que tem que ser visto, sim. Legal. Qual que é o seu maior problema, assim? O que se deve esses meio que não tornam o filme um filme excelente? Olha, sinceramente, é mais pela minha chatice mesmo, pela coisa do... É isso, eu fui esperando ver o Náufrago em Marte e eu vi aquilo. Hippies vão salvar o amiguinho em Marte. Entendi. Ao som de David Bowie. É mais pelo descompasso. É isso, é mais pelo descompasso mesmo. Eu não consigo pensar nenhum defeito grave assim do filme que fez perder o meio pontinho, além da minha chatice mesmo. Entendi. Não, legal. É bom que a gente tá vendo que você tá realmente reconstruindo sua relação com o Scott. Tô. Quem sabe, né? Quem sabe? Começa assim, depois um jantar, aí volta a fazer amizade, adiciona no Facebook. Vamos ver Prometheus de novo, quem sabe, né? Ver se ele me convence, talvez. Não sei. É possível. Estou aberta na negociação. Me liga, querida. Dani, e você, Dani? Quanto que você vai dar pra esse filme, novo filme aí do Matt Damon? Eu vou manter a nota que eu dei na crítica que eu escrevi, como sempre, né? Eu sempre mantenho, que é de 4. Nota 4 é um excelente filme, né? Não é 5 por conta desses problemas que a gente apontou nessa conversa, do tipo, ou deixa leve ou me mostra um pouco do peso dele emagrecer e ficar sozinho e triste. Faltou um pouco dessa divisão, mas de uma forma geral o filme tem uma montagem excelente, as atuações são muito boas, tudo nele flui bem, e claro, eu acho que também não é um filme grandioso, né, porque pra mim nota 5 é pra um filme muito, assim, realmente perfeito, muito, muito perfeito. Grandioso. Então, nisso tira um ponto, fica nota 4, que eu acho que é uma excelente nota, e é isso. Pra mim tá bom. Sem problema. Eu vou dar aqui minha nota, que vai ser
4.3, né? Milímetro. Porque assim, eu acho realmente assim, eu fiquei pensando, eu vou dar 4.5, não vou, porque a parte do ritmo no final é uma coisa que me incomoda mesmo. E a parte que ele apareceu magro foi uma coisa que me incomodou. E não me incomodou no sentido bom de eu ficar curioso, de sentir dó do personagem, nem nada. Me incomodou do tipo, cara, pra que isso? Tipo... Da onde surgiu? Explica, né? De onde surgiu isso, entendeu? Então isso me incomodou um pouco, senti um pouco dessa falta de colocar no personagem um pouco dessa sensibilidade, sabe? Tentar humanizar até ele um pouco mais, mostrar ele um pouco mais chateado com algumas coisas. Eu senti falta disso, assim, dessa humanizada nele. Mas fora isso, eu acho que ele ganha no aspecto que o Dani até comentou antes, que era no momento em que você dá ênfase dele ser um cara aberto, feliz, alegre e tal, as partes que ele mostra, que são muito pontuais no filme, que ele tá triste, a gente acaba sentindo um pouco mais. Então eu me vi me emocionando com o filme várias vezes, assim, quando ele escreveu pela primeira vez e leu primeira vez a mensagem com a NASA, quando ele fala pela primeira vez com a capitã, né, que vai lá resgatar ele e tal. Então teve esses momentos que realmente me deixou emocionado. A partir daquele momento, quando ele volta pra nave, eu já achei um pouco desnecessário o depois, sabe? Eu mostrar ele na NASA, ele dando aula... Aquilo ali eu achei meio... é verdade. Tá bom. É um fim... Tem até a menina, parece tendo bebê. Eu falei, nossa, novela da Globo, cara. Exatamente. Terminou tendo bebê. Assim. Exatamente. Faltou um casamento só, né? Ou ser gêmeos, né? Exatamente. Esse final eu achei desnecessário, assim. Eu acho que poderiam ter mostrado ele um pouquinho mais dentro da nave, sabe? Logo depois que pegam ele. Porque naquele momento eu fiquei curioso, assim, eu queria ver qual que era a reação da galera ali com ele, sabe? Sim. E aí, tipo, ali, daí depois já mostra ele na NASA e tal, e aí aquela emoção do resgate meio que se perde com aquele final. Então, esse assim, por isso que não veio o meu meio, sabe? O 4,5, e eu tirei mais 0,2 do filme. Mas é um excelente filme, e se a gente somar aqui a minha nota 4.3, a do Dani 4 e a da Thaís 4.5, a gente tá carimbando aqui que é um filme 4.26, ou seja, é um filme acima da média, né? Um filme que, ele ganhou a gente, ele trouxe novas, sabe, um novo frescor, assim, realmente. Eu acho que o Ridley Scott, ele tá trazendo uma reinvenção dele mesmo, do olhar dele pro cinema, e a gente tá conseguindo ver isso quase que na filmografia dele, né? Você pega, vai vendo... Uma reinvenção do olhar dele pra ficção científica, né? Exato, que ele faz. Acho que o que a Thaís falou combina muito, assim, ele... Se ele criar uma onda de ficções científicas, pode ser que venham por aí, meio que na rabeira, filmes que tragam uma visão bem otimista, né, com uma ficção científica um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo bem verossímil. Eu gostaria de ver mais filmes assim. Exato. Então, se você curtiu esse papo, se você não foi ver o filme e escutou a gente falando aqui, ou se você assistiu o filme e analisou, não importa, o filme tá no cinema ainda. Você pode ir assistir na sala mais próxima de você. Vai lá e assiste Perdido em Marte, do Ridley Scott, com o nosso querido Matt. At first I was afraid, I was petrified.
petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong. I learned how to get along. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 155. Falamos aqui sobre o excelente filme Perdido em Marte. Esse filme que nos trouxe vários mix de sentimentos, né? E que nos agradou tanto de assistir. E eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Thaís aqui e pedir pra você, Thaís, como que as pessoas fazem pra entrar em contato com você, se elas quiserem saber mais das suas opiniões, se elas quiserem, sabe, bater um papo com você sobre ficção, sobre Ridley Scott e tal, como que elas fazem pra chegar até você? Bom, primeiramente eu que agradeço o convite, me diverti bastante com vocês, achei bem massa. Bom, pra entrar em contato comigo e saber mais da triste vida dos pós-graduandos brasileiros e da sofrência dos corintianos nesse fim de campeonato brasileiro, é só me seguir no Twitter, sou a Cianeta com TH. É basicamente cianeto, lembra da aula de química? Sim. É cianeto no feminino com TH. Thaís, enfim, né? Não precisa explicar, né? Vamos parar com essa vergonha. Mas enfim, me sigam no Twitter, me sigam no Instagram, praticamente todas as redes sociais, esse é o meu nick nelas. E é isso aí, vamos conversar de ficção científica, que eu adoro e pesquiso e amo e sou total apaixonada por ficção científica. Muito legal. Vou te seguir já aqui no Twitter. Me segue aí, galera. E a gente já, enfim, vamos ver de gravar mais vezes também, que é sempre bom falar sobre tudo isso e um pouco mais de cinema. Obrigadão aí, Thaís. Valeu, Rafa. Valeu todo mundo e até semana que vem. O podcast Cinemação número 155 fica por aqui e a gente se vê no próximo. But now I hold my head up high and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.